sociológicos e pedagógicos que se ocupam dela sofreram enormes efeitos do discurso da ciência, evidenciando que Lacan chamou em 67, na sua locução sobre a psicose da criança, da presentificação da criança generalizada. A criança generalizada significa tomar o ser falante como objeto, sem palavra e sem responsabilidade. Não há lugar para a subjetividade da criança e, propagando buscar o seu bem, esses saberes buscam adaptá-lo ao mundo produtivo e do todos os consumidores. As crianças são consumidoras de gadgets, de tecnologias, de remédios, de moda, de professores, de aulas dos mais diferentes assuntos. Elas são entediadas, já que nesse mundo de ofertas, o desejo está ausente do cardápio de ofertas. Também presenciamos atualmente um ataque generalizado à psicanálise por parte dos adeptos da terapia cognitivo-comportamental, tomando como questão central o comportamento autista. Há nesse movimento a pretensão de descartar o tratamento psicanalítico e promover legalmente que o tratamento se restrinja ao educativo. O projeto visa também proibir o ensino da psicanálise na universidade, na França. Essa situação ilustra a importância de sustentarmos o valor da psicanálise em nosso mundo, já que o discurso analítico corre o risco de ser rechaçado. Tomar nessa jornada como um eixo de discussão a questão das crianças, nos orienta Fernando Ottoni, é investigar a resposta delas diante das políticas de homogeneização da criança, da infância. Qual o futuro para as crianças submetidas aos imperativos das avaliações escolares e científicas? Qual a alternativa que nós, psicanalistas, podemos apresentar? Devemos tomar essa pergunta a sério e pensar que esse futuro já está desenhado e nele encontramos exacerbadas as manifestações que encontraremos no futuro, as manifestações que já encontramos no presente: agressividade, desinteresse, tédio, solidão, depressão, narcisismo. Sabemos que a infância é o tempo no qual o sujeito interroga o desejo do outro e deverá construir sua resposta, que é sempre particular. Entretanto, cada vez menos há lugar para essa particularidade que muitas vezes fica ocultada nos sintomas, sem chance de se manifestar de outra forma. Quando dizemos que a política da psicanálise é a política do sintoma, isso quer dizer que uma experiência de análise deve ser a oportunidade de o sujeito acreditar no inconsciente, porque é no trabalho de decifração do sintoma que ele pode ter acesso às determinações inconscientes dele. E introduzir o inconsciente é ir em direção exatamente oposta à do discurso da ciência, que busca de todas as formas concluir. É no sintoma que reside a particularidade de cada sujeito, de cada história, de cada resposta ao real. Como Lacan nos ensinou, as crianças são, antes de tudo, respostas do real da sociedade. Esse real se manifesta através dos abusos do nosso mundo, abusos colocados à disposição de todos pela ciência e pelas diversas soluções oferecidas para tamponar os fracassos da vida. Essas crianças, respostas do real, só se tornam humanas quando esse real é tratado por elas, com elas. Freud destacava 3 missões impossíveis: educar, ensinar e analisar. Encontramos nos nossos dias uma resistência muito grande de se levar em conta a descoberta freudiana e uma busca de tratar os sintomas com soluções propostas pelo discurso da ciência. A educação tem se tornado, na verdade, uma reeducação do comportamento e chega às vezes a parecer transformar as crianças em robôs a serem controlados. Elas, por seu lado, não querem mais aprender.
Não tomam a escola como um espaço próprio e o desejo de saber parece retido. A violência é um sintoma da época presente de modo escandaloso nas escolas. Os políticos não sabem mais que projetos e que regras é preciso inventar para a aprendizagem da leitura e da ortografia. A escola plural não promoveu o desejo de saber. O número de analfabetos funcionais não deixa de ser contabilizado com organismos próximos dos 50% do nosso país, que há muito tempo implanta políticas incisivas contra o analfabetismo. As crianças não cabem nos moldes que são propostos. Enquanto, há 20 anos, as crianças iam às escolas, no momento atual, elas recusam o lugar que lhes é proposto e começam a desenvolver síndromes e transtornos de atenção que fazem com que elas estejam agitadas o tempo todo. Em determinados locais da América, um terço da população de jovens é submetida ao uso da ritalina ou conserva, ou sofrerem de agitação e são diagnosticadas como hiperativas. O problema é que não se sabe mais de que modo é possível conversar com essa geração. Por um lado, os jovens se agitam e por outro se deprimem. É notável, sobretudo nos países asiáticos, as estatísticas de suicídio entre os jovens, assim como cresce de modo impressionante nesses países a recusa de ir à escola. As ditas fobias escolares, que anteriormente eram fenômenos marginais da educação, se tornaram fenômenos de massa em determinadas regiões. Hoje, encontramos jovens capazes de passar meses sem sair de casa. Para essa nossa reflexão, gostaria de compartilhar com vocês um exemplo da minha prática que me ensinou algo sobre essa questão. É o caso de um sujeito que não é mais uma criança. Se eu tomo esse exemplo, é também por pensar que esses sintomas não são novos. O que é atual é a maneira de tratá-los e, sobretudo, de silenciá-los. Luiz, um professor universitário, doutor em matemática. Entre seus vários sintomas, tem algumas compulsões. Aqui nos interessa, porque toca na questão do saber e da pedagogia, é sua compulsão por leitura. Ele lê livros compulsivamente, sobretudo romances, que devora e não larga enquanto não termina. Se a princípio ele apresenta esse sintoma como signo de sua solidão de filho único, de seu interesse pelo saber, uma lembrança lhe permite ver a questão de uma maneira totalmente distinta. Ele conta que quando estava aprendendo a ler, sentia-se pior que todos os outros. Ele não sabe bem se seu sentimento vinha de sua dificuldade para aprender a ler ou do fato de, diferentemente dos outros meninos, não ter um pai, já que esse deixara sua mãe quando ele era ainda muito pequeno e foi viver com outro menino. Seus colegas já sabiam ler e aquelas letras ainda eram para ele enigmáticas, não fazendo qualquer sentido. Recorda muito bem da angústia que o invadiu. Parecia impossível que conseguisse em algum momento decifrar aquele código. Sua mãe, professora, lhe sugere que ele decore um dos textos que seriam sorteados para um exame oral, que constava de uma leitura em voz alta diante de todos os colegas. Ele escolhe um dos textos e o decora. E, para sua alegria, foi justamente aquele sorteado. Naquele momento, ele apenas repetiu o que já memorizara e fingiu que estava lendo. Essa contingência, que passa quase por um fato sem importância, está na origem de seu sintoma. A partir de então, Luiz tem certeza de que não consegue ler em voz alta e precisa ler compulsivamente para verificar sua capacidade. Apesar de fazer isso o tempo todo, sua dúvida não termina. A que certeza é a sua? A de que, sustentando a verdade da palavra da mãe, ele
pode completá-lo. Também com esse intuito, ele recusou a vida inteira procurar seu pai, tendo a certeza de que dessa maneira agradaria sua mãe. Era isso que ela esperava dele. Esse pequeno fragmento de um tratamento me parece falar um pouco do que uma criança nos ensina sobre o ato de ler. Ela nos ensina que seus sintomas são respostas que têm uma lógica particular. São índices de como cada um leu e respondeu ao desejo do outro. Alguns sintomas permanecem assim durante anos, à espera de uma chance de poderem ser decifrados. Luiz, certamente, lia para não decifrar. Sua leitura era a leitura de sua mãe, de quem ele não podia se separar com o risco de cair num desamparo completo. Assistimos na atualidade a maneira como a psiquiatria tem estigmatizado as dificuldades da criança, nomeando-os de distúrbio e de disfunção, e tratando-os com contenção química e medicalização generalizada. Essa maneira de abordar o sintoma abre duas possibilidades no tratamento da criança. A primeira visa-se a normalização da criança. A segunda, seu sintoma é tomado como um déficit e a criança é identificada a ele. Temos, nas práticas que abordam a criança, dessas duas maneiras, uma visão que identifica o ser e o corpo, e que tem como resultado o apagamento do sujeito. Há nelas um total desconhecimento de que o corpo vem do outro, e não de um sentimento de continuidade. Essas práticas dão uma significação alienante para o sintoma do sujeito e o privam da relação com a causa de seu sintoma. As crianças não ficam quietas, não têm atenção, estão desinteressadas, e isso é lido como um distúrbio a ser tratado. Há uma proliferação dos tratamentos de controle do comportamento e dos protocolos de classificação, e nos casos graves, chega-se à contenção institucional através da internação compulsória. O que se esconde por trás de todos esses procedimentos, nos indica é que a criança é objeto de paixões mortíferas. Em vários momentos de seu ensino, Lacan nos trouxe indicações a respeito do tratamento da criança. Em todos eles, ele buscou introduzir a questão do gozo, que é o ponto de real a partir do qual ele impacta a clínica. Seja quando ele localizou o fato, seja quando ele buscou tratar um autor fato. Nada que seja da ordem do comportamento, nada que seja da ordem do universal, do para todos, mas uma clínica que toca o mais íntimo do sujeito, que toca sua relação com o outro, que, em muitos casos, é o centro. Queria tomar agora um outro fragmento clínico para trazer o que Marina me ensinou a respeito do sintoma da criança. Ela vem aos 5 anos porque tem muita angústia quando tem vontade de ir ao banheiro, fazer xixi, e se recusa a comer vários tipos de alimento. Tem um comportamento muito controlador, buscando evitar qualquer espécie de surpresa. O pediatra recomenda um tratamento de condicionamento acompanhado de ansiolíticos para que ela durma com tranquilidade. Dessa maneira, ela terá horários para ir ao banheiro e não se angustiará com possíveis surpresas. O nutricionista também propõe o trabalho de introduzir novos alimentos aos poucos, de modo que ela venha se alimentar de uma frequência. Quando vejo Marina pela primeira vez, ela entra sozinha, tranquila, mas sem muita coisa para me dizer. Me conta que tem dor de ouvido. Que sua mãe me havia dito que também dor de barriga. Ela não rende o assunto. Pergunto se podia desenhar alguma coisa para mim. Ela desenha uma menina com chão, céu, nuvens, sol. A menina tem pintinhos no sapato, no vestido. No fundo do desenho, tudo para enfeitar. Mas ela não tem nome nem história. Seu vestido vai cair, mas logo ela desvia o assunto. Ela me conta que foi sua mãe que escolheu sua roupa e vestiu rápido para não atrasar. Diz que gosta de brincar de barro,
de vestir as bases. Sua brincadeira não tem enredo, é apenas trocar as cores. Logo, ela começa a desenhar alimentos. A empregada vai fazer um leitinho delicioso para ela, mas para mim, ela vai dar uma gororoba. Uma gororoba que tem meleca, xixi, cocô e um pupo. Sua irmã toma leite de mamadeira à noite, mas ela acha que deu a ela para o Papai Noel. Não tem muita certeza disso. Vai procurar na gaveta para ver. Desenha um menino, escreve seu nome com letras bem juntas atrás e diz que ia fazer uma cozinha, mas saiu errado. Desenha carinhas nas pontas dos dedos e conta até 5 em inglês. Seu pai é que lhe ensinou, porque sua amiga já sabia. Seu pai te ensinou a contar? É, eu demorei um pouco. Pergunta o que mais o pai ensinou a contar. Ela disse que ele conta a história dos pais dele todos os dias, para ela dormir. Da Maria e do José. E na história, a Maria sempre tem um bebê. Na verdade, ela tem vários. Só seu pai que é homem. Pergunto se ela já contou quantos. Ela não sabe. Desenha o fogão e a geladeira com detalhes no fogão. Os bebês não vêm do fogão, ela disse, mas da barriga. Temos então que o corpo de Maria é um corpo onde os orifícios estão pouco orientados. E essa desorganização é provocada pela vida de uma irmã da qual ela tem muito ciúme e que a obriga a buscar construir uma teoria sexual. Entretanto, ela não sabe contar essa história, e o que surge é uma teoria onde bebês e alimentos se confundem, eles entram pela boca do pai. O que o pai posteriormente me conta é a história que contava Maria todas as outras. Ele é realmente o único filho homem de sua mãe, depois de 8 irmãs. Entretanto, essa mãe teve um câncer. E não deveria. Câncer de mama, e não deveria ter outras gravidezes, já que ela não poderia tomar medicamentos no período de gestação. Posteriormente, ele me disse que o pai não podia ser amamentado pela mãe, porque ela estava doente. Entretanto, na história de todas as noites, a Maria insistia em namorar o José e querer lhe dar um bebê menino. Enquanto o menino não chegava, ela ia tendo meninas. A cada vez ela tinha mais um bebê. Essa avó morre quando o filho tinha 3 anos de idade e ele não tem lembranças dela. O que ele tem é essa invenção, essa história de amor de uma mulher que quer levar tudo, até a própria vida, como prova de seu amor para satisfazer o desejo de um homem. Uma mulher sem limites. A história divertida é, no fundo, trágica e é uma história que esse pai conta para sua filha ao mesmo tempo que conta para si próprio. Maria desenha um calendário. Nele, cada dia tem um número e cada número tem um lugar. É dessa maneira que ela tenta cifrar esse gozo mortífero que ela herda com seu nascimento. É possível medicalizar esse sintoma? É possível reduzi-lo a um sintoma comum a vários? O tratamento de Marina tem me ensinado que o tempo de tratamento não é breve. Mesmo porque, se ela agora pode se alimentar e se divertir com outras crianças, seu pai também teve que inventar uma outra história para contar para suas filhas. Uma história divertida de crianças, onde o que está em cena são os alimentos. Se estamos falando de um mundo onde o desejo de saber parece ter saído de cena, onde não temos mais acesso ao alfabeto que permitiria a leitura, a posição da nariz, leve em conta que o desejo de saber se apoia sobre o nosso amor. Não basta estar na posição escrita. A clínica psicanalítica do século XXI é uma clínica definida pela exigência de distinguir os modos de fracassar diante do sintoma.
a experiência de análise é marcada pelo incurável da condição do ser falante. Partir do conceito de sintoma para orientar nossa clínica é um caminho indicado por mulher e que, diferentemente de colocar em questão um saber fazer, gira em torno de um saber se virar com o sintoma. Diante da clínica, não nos inscrevemos numa linhagem técnica, mas nos colocamos diante de um singular sem um saber prévio e que dá lugar ao real como contingente. E isso é preciso tempo para que o sujeito encontre seu alfabeto singular, seu calendário, sua série significante e possa dessa maneira se autorizar como responsável por seu uso. Para concluir, penso que a criança de nossos tempos nos ensina seu estatuto de dejeto, tanto do simbólico como da ciência. E nos ensina que nossa política deve ser uma alternativa à indiferença da criança generalizada. Isso implica em dar lugar à posição do sujeito como sintoma. Essa posição é totalmente distinta da posição idealizante, irrealizante e mortificante da catalogação do ser falante como indivíduo medido e enquadrado nas normas da ordem pública. É essa a política que a psicanálise pode oferecer ao tratamento da infância, para que ela retome seu estatuto de camada mais fértil da vida. Que nós, psicanalistas, saibamos colher os frutos do inconsciente que fala pela boca das crianças.